Olá, queridos! Mais uma vez estamos aqui no Sagrado com a edição do Literatura Viva. Eu sou a professora Cristina Braga e o Literatura Viva de 2018, das turmas de terceiro ano, tematiza Capitães da Areia, de Jorge Amado. Estamos aqui com um grupo que vai apresentar para nós Capitães da Areia, Bahia e Religião. Eles vão se apresentar. Bom dia, como a nossa professora disse, o tema do nosso grupo é Capitães de Areia, Bahia e Religião. Nosso grupo é constituído por Guilherme Gonçalves, Pedro Peixoto, Samuel Marins, Gustavo Ribas, André Luiz e Gabriel Lobo. Nós vamos falar um pouco sobre a relação da religião do livro Capitães de Areia com o livro, ok? A caracterização que vocês Primeiro, escolheram. explicar a caracterização. Para explicar a caracterização, eu já começo dizendo que Jorge Amado ele não usa a religião simplesmente para poder dizer que tem uma religião no livro. A religião não é o foco, mas a religião é um vetor formador do caráter, tanto dos Capitães de Areia como da sociedade. Como assim? Vocês podem perceber que temos três pessoas, eu, Gustavo e o Peixoto, vestidos de forma mais formal, roupas sociais, e o Samuel, o Pedro e o Gabriel Lobo com roupas mais... O Samuel, o André e o Gabriel Lobo usando roupas mais cotidianos, como os Capitães de Areia usavam, roupas brancas, como os Capitães de Areia usavam. E o que isso quer dizer? Que no livro, a Igreja Católica, Jorge Amado usou a Igreja Católica para associar como as classes dominantes, o lado da lei, né, a repressão, e o candomblé, as religiões afro, usadas para poder fazer uma associação com os marginalizados, com os Capitães de Areia, e por isso eles se sentem acolhidos. Ok? Explicar aqui também a ambientação. O texto e o crucifixo fazem uma clara referência à Igreja Católica. E o crucifixo a gente pode associar com o personagem Brunito, que ele tinha um crucifixo que ele sempre usava. E as flores, com o barquinho, fazem referência à festa de Iemanjá, que as pessoas botam no barquinho com flores dentro de oferenda para Iemanjá. O quadro que está logo ali atrás é um quadro de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que é usado para poder fazer referência à Igreja Católica e também por ser uma santa negra, representar o Brasil, e também tinha uma lenda de um escravo que, de tanto rezar, as algemas se repartiram, por isso tinha toda uma ideia de liberdade de Nossa Senhora Aparecida em relação aos escravos. Esse quadro aqui representa o jongo. O que é o jongo? É uma dança típica que veio do Congo da Angola, que fazia parte dos ritos do candomblé. Dentro do candomblé existiam danças e o jongo era uma dessas danças. E aqui tem um quadro com os deuses do candomblé. É bom diferenciar, né, que dentro da Umbanda são orixás, o candomblé são deuses mesmo. De verde tem Oxóssi, que representa os caboclos. De amarelo, Iansã. De vermelho, Ogum. De azul escuro, Oxum. Toda de branca é a preta velha. E a outra que está de branca é a pequenina Ipejaba. Então, essas são as deuses retratados no quadro. Agora, é importante fazer, como eu disse no começo dessa associação social, é bom a gente entender que os Capitães de Areia, focando neles agora, o livro ele trata de toda uma mistura de ritos, todo um secretismo que surge no Brasil. Como assim? Os Capitães de Areia, eles tinham tantas relações com a igreja, tanto com o candomblé, como isso funcionava. Mostra-se que na Bahia, naquela formação social, não eram bem ritos, não era bem uma religião em si que as pessoas seguiam, mas toda uma mistura que era tratada como uma religião do povo, uma mistura de ritos para que se formem uma transcrição, uma síntese religiosa de ritos do povo, e de modo que os Capitães de Areia eram fiéis a um padre, o padre José Pedro, e ao mesmo tempo a mamãe de santa, a Dona Ninha. Do mesmo modo que eles conseguiam enxergar as mazelas sociais, as mazelas em relações à doença, como a bexiga, associando ao deus Omolu, da mesma forma como eles se amparavam em Nossa Senhora Aparecida para poder seguir na vida.
religiosa em função dos personagens. Os Capitães da Areia, eles, além de respeitar, eles também eram envolvidos com o folclore e a religião da Bahia. E tinham uma boa relação com a mãe de santo, Dona Aninha, que tinha uma forte amizade com eles, que era que mostrava o narrador, onde tinha uma parte que ele dizia que tinha uma forte amizade com a grande mãe de santo, todo homem pobre e negro na Bahia. A igreja ela não se importou tanto com eles. O único que ficou interessado foi o padre José Pedro, que resolveu ajudá-los. Ele tinha uma origem humilde, ele trabalhou como operário durante 5 anos e só conseguiu entrar no seminário depois, graças a uma promessa do dono da fábrica, a um bispo, de custear os estudos para ser padre. A única convocação religiosa naquele grupo era o pirulito. E ele, depois que parou de roubar, ele vendia jornal para sobreviver. Ele acabou ajudando o padre José Pedro numa paróquia distante de lá. A igreja ela apoiava os ricos e ignorava os mais humildes e também quem escolhia entre os pobres. Elas serviam só uma classe e se mantinham através dela. O narrador ele critica o cristianismo primitivo praticado pelo padre José Pedro, defensor dos capitães, e também há uma crítica ao comportamento comunista dos praticantes do culto. As igrejas afros, elas se tornaram populares com tudo isso, e Dona Aninha, que foi vista como santo pelos capitães da areia, ela que demonstrou o amor próximo, porque recepcionou os capitães da areia com o maior carinho possível. A Igreja Católica como instituição. A Igreja Católica, no livro, ela apoia os ricos e os nobres, apoia entre aspas. E ela era uma instituição com fins, além de religiosos, também políticos, que defendiam alguns interesses de algumas pessoas. E também, como instituição, tinha um internato de freiras, que agora foi levado para lá, à força, e ela começou a aprender um pouco mais do catolicismo. Mas ela ali, ela orava, ela rezava, ela acreditava em Deus, mas ela queria sair dali porque ela sentia saudade dos meninos dos Capitães de Areia. E aí ela decide fugir. Na verdade, ela antes fala com o padre José Pedro, eles conversam, ele tenta convencer ela a ficar, que seria melhor para ela. Ela tinha educação, tinha tudo, mas ela decide fugir e os Capitães de Areia ajudam nesse processo de fuga. Nesse processo de fuga, aí mostra a opressão da Igreja Católica, que no livro retrata em algumas partes, fala de grades afiadas, jejum, que a pessoa fica sem comer, e muros altos, que significa que era muito difícil sair de lá, mostrava uma força da Igreja Católica em relação a isso. A figura mais terna do catolicismo no livro poderia ter sido o padre José Pedro, que era um negro pobre que acabou virando padre. E ele, como vinha de baixo das minorias sociais, ele conseguia entender os pontos de vista tanto dos Capitães de Areia quanto da igreja. E ele era tipo um intermediador entre os dois. O padre José Pedro conheceu o pirulito. E levou
Pirulito como frade para ajudar numa igreja que o arcebispo tinha mandado, enviado. Pirulito, ele era um dos capitães de areia, o que mais gostava, o que mais se interessava pela fé e o que mais tinha prazer daquele lugar. Alguns acontecimentos do livro que mostram a presença do candomblé. Tem uma parte do livro que a Aninha perde uma imagem do orixá dela, que é o Ogum, que representa São Jorge na Igreja Católica. E ela pede para os capitães de areia roubarem na delegacia. Pedro Bala consegue roubar e devolve para ela conseguindo fazer seus rituais, entre outras coisas. No livro, apesar do catolicismo ser tratado como a religião dos ricos e o candomblé ser tratado como a religião dos pobres, ele consegue fazer uma mistura muito grande, assim, deixando os capitães de areia acreditarem em Oxalá, Iemanjá, Ogum, mas também deixando eles acreditarem em Nossa Senhora Aparecida da Glória, em diversos casos. E a nobreza. E a religião de origem afro, que é o candomblé, era tratado pelos pobres, por serem tratados na marginalização daquele lugar. Alguns acontecimentos do livro que mostram a presença do candomblé. Tem uma parte do livro que a Aninha perde uma imagem do orixá dela, que é o Ogum, que representa São Jorge na Igreja Católica. E ela pede para os capitães de areia roubarem na delegacia. Pedro Bala consegue roubar e devolve para ela conseguindo fazer seus rituais, entre outras coisas. No livro, apesar do catolicismo ser tratado como a religião dos ricos e o candomblé ser tratado como a religião dos pobres, ele consegue fazer uma mistura muito grande, assim, deixando os capitães de areia acreditarem em Oxalá, Iemanjá, Ogum, mas também deixando eles acreditarem em Nossa Senhora Aparecida da Glória, em diversos casos. Em determinado ponto do livro, a polícia apreende a imagem do Ogum. E aí a mãe de santo vai atrás dos capitães de areia. E eles ficam profundamente enfurecidos, porque eles acham que Ogum se zangou com aquilo e, portanto, eles têm que buscar a imagem de volta, e eles conseguem. Aí eles trazem a imagem de volta, os capitães de areia exaltam a imagem de Ogum e tudo, e o único ali que não tinha fé era o sem pernas. Tem até uma determinada parte do livro que ele debate com o professor, ele discute com o professor, e os outros capitães repreendem ele justamente por ele não ter fé. Mas na hora, como Samuel disse da Dora, que a Dora ela vai ser sequestrada novamente pelo capitão de areia e levar ela de volta para junto deles, né? Ela tinha sido unida para o reformatório naquele momento em que uma gangue rival arruma uma trama para poder pegar Pedro Bala, e acaba que Pedro Bala é enviado para poder um lugar lá onde ele vai cortar uma prisão, onde ele vai cortar cana, e ele organiza uma rebelião e foge. Quando ele chega junto aos capitães de areia, ele já trama o sequestro, né, de volta da Dora. Dessa forma, eles vão lá no reformatório, trazem ela, e ela estava meio doente. Inclusive, as freiras elas não queriam deixar os capitães roubarem ela, pegarem ela de volta, porque elas estavam cuidando da Dora. Mas aí eles não ligam, vão lá, roubam, levam ela para o capitão de areia e levam ela até Dona Aninha, que faz um rito de bênção para poder tentar curar ela, usando imagens de pombos, brancos, coisas assim. E dessa forma, ela faz todo um rito em volta da Dora, mas mesmo assim não consegue curar ela, acaba vindo a óbito. Falando já do branco aqui, esqueci de falar, o pano branco faz referência a um dos principais secretivos, porque o branco na Igreja Católica sempre foi utilizado nas maiores festas da Igreja para representar a alegria, a glória e a pureza. Com essa mistura, com essa chegada dos africanos no Brasil, eles sempre foram de usar o colorido, como vocês podem ver a imagem dos deuses aqui.
A obra não possui um personagem principal. Para indicar um protagonista, o mais apropriado seria apontar o conjunto do bando, ou seja, os Capitães de Areia como um grupo. Agora eu vou falar alguns personagens. Gato é o galã do Capitão de Areia, bem vestido, domina a arte da jogatina, trapaceando com seu baralho marcado todos os que se aventuram numa partida contra ele. Além dos frutos e do jogo, Gato consegue dinheiro como cafetão de uma prostituta chamada Dalva. Outro personagem era o Pirulito, o mais cruel do bando, até que, tocado pelos ensinamentos do padre José Pedro, converte-se à religião. Executa com os demais os jogos necessários à sobrevivência, sem jamais deixar de praticar a oração e a fé em Deus. Outro personagem é o professor, intelectual do grupo, deu início às leituras depois de um assalto em que roubaram alguns livros. Além de entreter os garotos narrando as aventuras que lê, o professor ajuda decisivamente Pedro Bala, aconselhando no planejamento dos assaltos. O Boa Vida é o apelido que traduz o caráter indolente e sossegado. Contenta-se com pequenos furtos, o suficiente para contribuir para o bem-estar do grupo e com algumas mulheres que não interessam mais o gato. João Grande é respeitado pelo grupo, em virtude de sua grande coragem e de sua grande estrutura. Ajuda e protege os novatos do bando contra atos tiranos praticados pelos mais velhos. Volta Seco, admirador do cangaceiro Lampião, a quem chama de padrinho, só um dia participar do seu bando. Pedro Bala, líder dos Capitães de Areia, tem o cabelo loiro e uma cicatriz navalha no rosto, fruto de uma luta em que venceu o antigo comandante do bando. Seu pai, conhecido como Loiro, era estivador e liderava uma greve no porto, onde foi assassinado por policiais. Padre José Pedro, padre de origem humilde, só conseguiu entrar para o seminário por ter sido apadrinhado pelo dono do estabelecimento onde era operário. Discriminado por não possuir a cultura nem a erudição dos colegas, demonstra uma crença religiosa sincera. Por isso, assume a missão de levar conforto espiritual às crianças abandonadas da cidade, das quais os Capitães de Areia são grandes poetas. Querido de Deus, grande capoeirista da Bahia, respeita o grupo liderado por Pedro Bala e é respeitado por ele. Ensina sua arte para alguns deles e exerce grande influência sobre os garotos. Dora, seus pais morreram, vítimas da varíola, quando tinha apenas 13 anos. É encontrado por seu irmão mais novo, Zé Fuinha, pelo professor e pelo João Grande. Ao chegar ao trapiche abandonado, onde os garotos dormem, Dora quase é violentada, mas tendo sido protegida por João Grande, o grupo aceita primeiro como a mãe de todos que careciam, depois como a valente mulher de Pedro Bala. Outro capítulo que merece destaque é Família. Nele é mostrado a carência afetiva de um dos personagens do livro, o Sem Pernas. O menino manco tinha grande talento para dissimulação, por isso ele se especializou em espião do bando. Ele se infiltrava na casa de famílias ricas, se passando como pobre órfão, e quando ele descobria em que locais estavam os bens valiosos da casa, ele falava para o seu bando que dias depois invadia a casa e roubava. Nesse capítulo, no entanto, Sem Pernas é acolhido de forma amorosa pelos seus novos pais, que o tratam como o filho que eles haviam perdido. Assim, causa um conflito interno dentro de Sem Pernas. Ele fica dividido entre o bando que o acolheu e os seus novos pais. No final, ele opta pelo bando que o acolheu, que era o que saqueava as casas dos ricos. Assim, dias depois, ele saqueia a casa dos seus novos pais. O capítulo Dora Mãe mostra que os meninos foram atirados precocemente na rua, o que acelerou seu processo de adultização. Eles conheceram a vida adulta muito cedo, começando muito cedo com o sexo, a roubar e outras coisas adultas. Sem Pernas era o personagem que menos precisava de carinho e atenção. Quando o narrador demonstra essa necessidade, ele acaba por transmitir a mesma para o bando. Dessa forma, prova que as crianças não eram apenas marginais, eram pessoas que não recebiam atenção e carinho do Estado e não tinham nenhum laço afetivo com outras pessoas. O romance Capitães de Areia, de Jorge Amado, ele vai começar com uma reportagem fictícia, intitulada de Crianças Ladronas. A matéria, ela vai narrar minuciosamente um assalto à casa de um rico negociante, o comendador José Ferreira. De acordo com o texto, o crime foi praticado por quem? Pelos Capitães de Areia. Eles eram responsáveis por todos os crimes em Salvador. Então ele é descrito como o grupo dos meninos assaltantes e ladrões que infestam a nossa urbe. Depois da reportagem, a introdução vai apresentar uma sequência de cartas dos leitores ao jornal. As duas primeiras vão ser, respectivamente, do secretário do chefe de polícia, que vai atribuir ao juiz de menores a responsabilidade pelos atos criminosos dos capitães, e do juiz de menores, segundo o qual a tarefa de perseguir os menores é do chefe de polícia. Essa forma de início da obra é eloquente,
ela pode se ver na recriação literária das matérias jornalísticas, a tentativa de dar à história do grupo de meninos um caráter verídico, de verdade, né? Mas ao mesmo tempo vai demonstrar o que há de ficção nas reportagens publicadas, ou seja, apesar de um romance, Capitães de Areia vai revelar uma situação social real, e de outro lado as notícias vão ser veiculadas pela mídia, que muitas vezes atende os interesses das classes sociais mais ricas, que podem estar permeadas de elementos mentirosos. Dos vários capítulos que compõem o romance, alguns são particularmente significativos. Em As Luzes do Carrossel, o bando, conhecido pela periculosidade, esbalda-se ao brincar um decadente carrossel, desde o líder Pedro Bala, passando pelos seus mais destacados membros, e a grande maioria se diverte de forma pueril no velho brinquedo. Essa passagem é importante para fazer um contraponto à opinião vigente na alta sociedade baiana em relação aos Capitães de Areia. A visão de que os garotos eram bandidos sem recuperação, que deveriam ser tratados de forma desumana no reformatório, é confrontada com essa situação. Ao mostrar os garotos divertindo-se no grande carrossel japonês, o narrador mostra a essência dos personagens do livro. Pedro Bala e seus comandados são apenas crianças socialmente desamparadas. O narrador fecha o romance relatando o desfecho de cada membro do grupo. O primeiro a ir embora do trapiche é o professor, que estudará a pintura no Rio e se transformará em um grande artista. Gato parte para Ilhéus e se torna jogador profissional vigarista. Volta Seca integra-se ao grupo de Lampião e Sem Perna morre com a luta contra a polícia. Em seguida sai o Pirulito, que se torna frade de Capuchinho. Boa Vida, por sua vez, escolhe a vida de malandro das ruas. Para dar destaque ao destino dos personagens, o narrador, no capítulo Notícias de Jornal, utiliza-se do expediente muito comum ao longo do livro, o relato indireto, por meio de notícia. Assim, acompanhamos a trajetória de Professor, Gato, Boa Vida e Vida Seca. Aqui trazendo uma questão do vestibular, que está na primeira fase da FUVEST 2016. Como a dica na hora de fazer os vestibulares, que é você não ler o texto inteiro para poder ter tempo de fazer a prova inteira. Então, você já vai bater o olho, já vai escanear o texto e já vai ver aqui, ó, como luz espalhar a bexiga na cidade, era uma vingança contra a cidade dos ricos. Então, opa, você já viu aqui, é a parte do livro que ele fala da vingança de Romulu contra os ricos. Então, você não precisa ler o texto para saber do que ele está falando. As afirmações que vão vir em seguida, elas vão estar relacionadas ao contexto histórico, cultural e social da década de 30, que é o que o livro retrata. Agora vem as afirmações, a gente tem que ver se elas estão corretas ou erradas. A primeira afirmação: do ponto de vista terceiro, considerado no contexto da obra que pertence à religião de origem africana, que comporta um aspecto de resistência cultural e política. Essa afirmação está correta, porque o candomblé no livro ele é uma resistência cultural e política, e você tem a figura do Omulu, que ele vai fazer uma vingança contra os ricos e a favor dos pobres. Segunda afirmativa: fica pressuposta no texto a ideia de que na época em que se passa a história do narrado, o Brasil ainda conserva formas de privação de direitos e de exclusão social advindas do período colonial. Essa afirmação também está correta, porque as religiões de origem afro, elas vão continuar sendo perseguidas até o século XX. Só depois que elas vão ter os seus direitos garantidos. E a terceira afirmativa: os contrastes de origem de natureza social, cultural e regional que o texto registra permite concluir corretamente que o Brasil passou por processos de modernização descompassados e desiguais. Também está correto porque o texto do livro mostra isso, mostra bem a desigualdade no Brasil que perdura até hoje. Então, a afirmativa correta seria todas as afirmativas estão corretas.